reino deste mundo e o reino de Deus. Lá no texto de Lucas, capítulo 22, do verso 24 em diante, nós começamos no domingo passado a observar como o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós vivamos no meio de uma sociedade corrompida pelo pecado. Por isso a ideia nesse texto, Lucas 22, de 24 a 30, é que nós devemos viver o reino de Deus, apesar de uma sociedade de pecado. É muito comum, de tanto estarmos no meio, e sermos pecadores, obviamente, e no meio de uma sociedade de pecado, com uma cultura de pecado e valores corrompidos, nós acharmos normal certas condutas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele ensina aos apóstolos, e certamente a nós também, como deve ser o nosso proceder no meio de uma sociedade de pecado. Olha o verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Então Jesus claramente marca este aspecto. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, não vivemos nessa organização societária onde tem o maior que domina sobre o menor. Nós temos que ser diferentes, mesmo sendo pecadores e mesmo vivendo nesse mundo. Isso é ir radicalmente contra o sistema de pecado. Talvez muitos crentes buscam poder ou destaque dentro da sociedade. Talvez. São coisas que nós não devemos buscar. Podemos conseguir. Deus pode nos abençoar. Não é pecado ter, em certo sentido, destaque ou alguma posição social. Não é pecado em si. Pode se tornar. Mas isso não deve ser o alvo do nosso projeto de vida. Jesus não quer que nós sejamos como estes que vivem no reino mundano. E aí a primeira ideia que nós observamos semana passada: no reino mundano, o maior é quem domina. Na igreja de Jesus não é assim, ou não é para ser assim. E então chegamos na segunda ideia desse texto, onde o Senhor Jesus nos ensina que no reino de Deus, quem é o maior? É quem serve. Então essa é a segunda ideia que nós observamos nesse texto. No reino de Deus, e a igreja é uma expressão do reino de Deus, quem é o maior? Quem é o grande? O que é ter posição dentro do reino de Deus? É servir o seu irmão. Então, se você busca posição diante de Deus, essa sim nós devemos buscar, essa deve ser uma ambição do crente, ambição positiva, é você querer estar mais perto de Deus, buscar mais a Deus, fazer a vontade de Deus, ser aquele filho como foi Jó, né? Deus olhava para Jó e via um servo que dava alegria para ele. Você é este servo que dá alegria para Deus, obviamente, apesar dos seus pecados. Então é isso que nós devemos buscar. E como eu faço isso? Jesus ensina os discípulos aqui, os apóstolos: seja o que serve. O maior é o que serve. E é interessante que isso aconteceu num contexto em que eles estavam sentados à mesa com o Senhor Jesus Cristo, no final da ceia do Senhor, provavelmente. Eles deviam estar voltados para a glória de Deus, para o sacrifício de Cristo, que em breve ia acontecer, poucas horas depois. Aqui era quinta-feira, seria na sexta daquela semana, mas eles estavam. O que é que eles tinham na mente? Quem é o maior entre nós? Quem é o mais destacado, o chefe, o que manda? Talvez era isso que estava na cabeça deles. Nenhum dos evangelhos destaca que Pedro estava brigando aqui por isso, mas é muito provável que Pedro era um dos que estava ali disputando esse lugar de primazia pela personalidade de Pedro. A gente não quer falar mal de Pedro, mas pelo histórico de Pedro nos evangelhos, ele era um dos que estava aqui querendo, acredito eu, esse destaque. Então, nós lemos no verso 26, Lucas 22, 26, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor,
e aquele que dirige seja como o que serve. Então, o Senhor Jesus Cristo estabelece uma nova norma na sociedade, uma norma que nunca pegou, entende? Uma norma que nunca se estabeleceu na sociedade humana, porque o ser humano não gosta dessa regra, né? O ser humano é pecador, é egoísta, por natureza nós queremos as coisas para nós, e não gostamos dessa ideia de servir os outros. Aí tem aquela ideia, a autoestima vai ficar lá para baixo, né? Se eu só servir os outros, eu preciso de reconhecimento, eu preciso disso e daquilo. É verdade que nós precisamos desses elementos, né, no nosso ser psicológico. É verdade, senão nós nos deprimimos. Isso é um fato. Mas isso acontece por quê? Por causa do nosso ser corrompido pelo pecado. Os mais fortes na fé, os crentes que buscam ao Senhor em oração, estudo da palavra, obediência à Escritura, saiba disso. Esses crentes, eles se fortalecem no Senhor, são cheios do Espírito Santo e eles conseguem servir aos outros. E eles conseguem se dedicar aos outros e entregam a Deus as suas necessidades. E o milagre é que Deus cuida, Deus honra e Deus abençoa. Olha então o verso 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Estava no contexto da mesa. Jesus era o maior dentre eles ali, porque Jesus era e é Deus. Jesus era o mestre, eles eram os discípulos. Um dos discípulos é que deveria ter se levantado para lavar os pés dos outros e primeiro do mestre. Jesus, lembra que nós estudamos isso, ele organizou meticulosamente esta última Páscoa e a primeira ceia. Ele já arranjou, deixou o local alugado, mandou os discípulos irem lá arrumar tudo. Jesus preparou tudo, antecipadamente. A única coisa que Jesus esqueceu, que na verdade ele não esqueceu, ele não colocou de propósito, foi um servo para lavar os pés. Porque ele queria ver a atitude dos seus discípulos. Afinal de contas, imagine, aqui estava perto da formatura deles, né? Foram 3 anos de estudo e de vida com Jesus. Aqui era a formatura deles, estava pertinho deles se formarem. E eles não se formaram com louvor, né? Eles todos fugiram, né? Todos fugiram com medo. E aqui estavam querendo saber quem era o chefe, quem mandava, quem era o preponderante, o mais poderoso dentre os apóstolos. Então, o Senhor Jesus Cristo, que é Deus feito carne, ele saiu da sua posição de liderança. Veja, Jesus era o líder. Quando Jesus era duro, o que é que os apóstolos diziam? Que discurso duro! Quem o poderá, né, seguir, ouvir tal discurso? Quem poderá viver desse? Jesus pregou e ensinou alguns aspectos da fé que foram muito duros e difíceis para os próprios apóstolos. Jesus não deixou de ser líder porque serviu. Porque foi lá e lavou os pés dos apóstolos. Ele não deixou de ser líder por causa disso. Então, nossa concepção de liderança, muitas vezes, também está comprometida com o nosso próprio pecado. Achamos que o líder é aquele que domina, né? É aquele mão de ferro. E não é assim. Jesus se humilha aqui, e Jesus vai lá e lava os pés dos apóstolos. Por isso ele diz, quem é o maior? Ou melhor, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? É assim que pensa o pessoal do mundo. Pois no meio de vós, eu sou quem serve. Então Jesus se coloca como exemplo. É a forma didática por excelência. Jesus é um mestre no ensino. Primeiro ele ensina, depois ele faz na prática, os outros observando, depois ele coloca os seus alunos para fazer. Então ele vai e lava os pés dos apóstolos e quer que os apóstolos vivam desta forma. Jesus estabelece um padrão anormal no mundo de pecado. Padrão que nós, crentes, temos que cultivar na nossa vida. Algumas expressões revelam quem nós somos. Às vezes você está num debate ou numa discussão, e aí você joga a pérola. Com quem você pensa que você está falando? Já ouviram essa expressão? Isso jamais pode estar na boca de um crente. Com quem você pensa que você está falando? Isso jamais deve sair da boca de um crente.
porque isso não é típico de quem serve, isso é típico de quem oprime. Ah, mas eu fui injustiçado. Não interessa. Ah, mas me desrespeitaram. Não importa. Não importa. Aqui, se você foi desrespeitado, se foi num local fora da igreja, dentro da igreja, nada justifica você ou eu sairmos da nossa posição de servos. O servo, ele está sempre à disposição ali para servir. E minha autoestima? Vou deixar os outros pisarem em mim? Olha, não é questão de baixa autoestima aqui, certo? Eu sei que nós temos estas necessidades, mas uma grande forma de você ter uma elevada autoestima é você ser um crente fiel ao Senhor Jesus Cristo. E você entender que você serve os outros não porque você é menor do que os outros, você serve os irmãos e até os inimigos, se possível, porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Tire você da história e coloque Deus. A questão não é sobre você ser humilhado ou não. A questão é sobre Deus ser glorificado ou não na sua vida. Entende? E quando você é um servo, você será glorificado. Você quer maior humilhação do que o Criador do universo ser considerado criminoso por um crime que nunca cometeu? Você quer maior humilhação do que o Senhor Jesus Cristo ser esbofeteado, cuspido, maltratado, xingado? O Criador Todo-Poderoso, que poderia matar todos ali, mas decidiu sofrer tal humilhação por amor aos pecadores perdidos. Assim é o nosso Senhor. Por isso, lá em Filipenses, Paulo ensina o padrão de Jesus. Esse padrão que Jesus estabelece, ele é ensinado desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, em Filipenses 2, verso 3, nós lemos: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, não faça uma coisa por partidarismo. Ah, eu vou fazer algo porque eu quero vencer o outro partido. Estou falando de partido político, estou falando de grupos, né? Que eu quero vencer o outro grupo. Não, essa não é a sua motivação. Ou por vanglória. Ah, eu estou fazendo algum serviço aqui porque eu quero ter a glória, eu quero ser, que meu nome seja conhecido, quero que as pessoas falem de mim, quero ter o meu nome lido lá na frente, quero estar na lista ali daqueles que são honrados. Não é esse o objetivo. Considere cada um os outros superiores a si mesmo. Pense como é difícil, ou não é? Considerar o outro superior a você mesmo, não é verdade? Sem aquela ideia de vitimização. Não tem nada a ver, eu sou ninguém, eu não sou nada, então todo mundo é maior do que eu. Isso não é o evangelho, certo? Não é isso que eu estou falando, nem o que Jesus está falando. Mas é a ideia de que você entende quem você é filho de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, redimido pelo sangue do Cordeiro, você tem muitas habilidades, muitos dons, muitas bênçãos, muitas coisas boas que Deus tem lhe dado. Você é feliz, você tem a graça de Deus sobre você. Por conta disso, pela gratidão a tudo que Deus fez por mim, eu vou servir os meus irmãos. Entende? Eu vou até engolir certas coisas, né? Que alguns fizeram ou fazem contra mim, para quê? Para servir. Isso em todos os contextos. Não estou falando só dentro dessas paredes, estou falando no seu trabalho, no trânsito, na sua rua, na sua família. Nem sempre conseguimos. Falhamos, mas esse é o nosso objetivo. Considere cada um os outros superiores a si mesmo. Esse versículo não tem outra interpretação, não cabe outro sentido aqui. É muito claro e muito simples. Ainda em Filipenses 2, verso 4 agora. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então a ideia aqui é não se preocupe só com a sua vida, se preocupe com a vida dos seus irmãos. E aqui um desafio. Todos os membros da igreja recebem aquele livro de contatos. Tenha como desafio ligar para algum irmão nesse período de pandemia. Eu sei que alguns já têm feito.
Se você não fez ainda, ligue para um irmão, e de preferência aquele irmão que talvez você nunca falou, ou falou muito pouco. Eu vou ligar para aquele irmão hoje, né? Ligar só para ver se ele está bem, e vou orar por ele. Faça isso com um. Eu vou dizer assim, para não ficar pesado, 1 por semana. Já pensou? Porque a nossa comunhão está muito fragilizada, na verdade, estamos muito distantes. Não dá nem para estar muito perto de certos irmãos. Eu entendo a dificuldade da pandemia em que vivemos, mas pense nisso. Pense como você pode servir o seu irmão ligando, se importando, orando por ele. E, se puder fazer algo mais, faça para a honra e glória do Senhor. Você não vai fazer isso para ser notado, ninguém vai falar o seu nome aqui na frente. A ideia não é essa. A ideia é a glória de Deus cuidando uns dos outros. Já pensou? E é simples, né? Eu acredito que é uma atividade muito simples e é muito gostosa, por sinal. Muito gostosa. Então, o Senhor Jesus, ele já havia ensinado essa ideia de servir uns aos outros nos evangelhos. Aqui já são os últimos dias da vida do Senhor Jesus Cristo, antes, na verdade, últimas horas antes da cruz. Olha então Mateus 23, verso 9. Mateus 23, verso 9. Olha como Jesus, ele já havia ensinado esse mesmo princípio que ele está falando aqui, ele já havia ensinado aos apóstolos em outros momentos. Em outros momentos. Então, não era algo novo. É isso que eu quero dizer. Não era algo novo. Mateus 23, 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus estava ensinando isso diretamente, nesse contexto de Mateus 23, para os fariseus e escribas. Mas os apóstolos estavam ali. Eles ouviram esse ensino. Então isso aqui, quando ele fala em Lucas, verso 26 e 27, Jesus não está falando algo novo. Era para os apóstolos já saberem disso, ter esse entendimento. E, na verdade, penso eu, que eles sabiam. Eles sabiam porque já tinham ouvido e compreendido. Mas eles não sabiam no sentido de que o coração deles foi transformado. Você ouve essa meditação e você diz, pastor, esse versículo aí, esse texto eu racei, de có e salteado. Amém, graças a Deus. Mas você sabe, na prática, o que significa isso? Você vive esta verdade? Você considera os outros superiores a você? Você entende que no reino de Deus, os maiores são os que servem mais aos outros? Assim é no reino de Deus. Se você quiser viver no reino mundano, você vai querer o destaque, você vai querer ser o maior, você vai querer oprimir. Ou seja, você não aguenta abusos, desaforos, humilhações, porque você entende que estão me maltratando e eu tenho que revidar. É verdade. No mundo do pecado, na sociedade do pecado. No reino de Deus é diferente. O rei, ele morreu humilhado, né, pelos pecadores. Esse é o modelo do reino de Deus. Então a gente é crente para sofrer? Não, não é isso. É porque, na verdade, esse mundo está colapsando desde que Adão pecou. Esse mundo está se acabando, esse mundo não tem valores que sejam benéficos. Se Deus não estivesse derramando a sua graça sobre esse mundo, você sabe que já teria acontecido? A humanidade já tinha se destruído, né? Houveram 2 grandes guerras, numa época em que a humanidade estava no auge da sua tecnologia e civilização. 2 grandes guerras em pouco tempo. Ou seja, quem refreou? Foi Deus. Porque se o Senhor não tivesse refreado, o homem tinha se matado, tinha acabado tudo. Até hoje eles estão tentando desarmar os países, né, que detêm o poder, né, da arma nuclear. Então, basta um desses países disparar uma, acabou o planeta. Né? Quem já sabe da história de Chernobyl, entende que ali quase o mundo ia-se embora. Foi
por pouco. Graça de Deus. Ou seja, é o Senhor, com a sua graça, que impede que o ser humano se mate, se destrua. Porque o pecado dentro de nós é muito forte e terrível. Nós que cremos em Jesus e temos o Espírito Santo, ainda temos a graça e o poder de Deus para refrear os nossos pecados. E quem não é crente vive nos seus pecados. Não quer saber desses princípios. Então, na verdade, quando nós imitamos Jesus neste princípio da humildade, da servidão, de considerar os outros superiores, nós estamos buscando, não só, principalmente, a glória de Deus, mas buscando que este mundo de pecado seja amenizado, né, de tantas dificuldades e tantos sofrimentos. Jesus já ensinou isso para os discípulos, mas parece que eles não aprenderam. Entenderam, mas não aprenderam. Olha Marcos 9,30, outro contexto. Em outro momento, Marcos 9,30, nós lemos assim: e tendo partido dali, passavam pela Galileia. Marcos 9,30. E tendo partido dali, passavam pela Galileia. E não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Esse era outro ensino que Jesus repetia muito aos seus discípulos, mas até essa última semana, esse último momento da ceia, eles não tinham compreendido direito o que é que ia acontecer com o Senhor Jesus Cristo. É até difícil de entender como eles não compreenderam, mas eles não compreenderam. Por quê? Acredito eu que a mente deles estava muito ligada aqui na terra. Eles queriam saber quem era o maior, quem era o poderoso. Eles não estavam atentando na morte do Senhor Jesus Cristo e na sua ressurreição, embora Jesus falasse claramente, como acabamos de ler. Olha o verso 32. Marcos 9:32. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Eles nem compreendiam e nem perguntavam para tirar dúvida. Verso 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, a cidade onde Jesus colocou ele como base do seu ministério foi Cafarnaum, e aqui provavelmente ele tinha uma casa, e diz assim: interrogou os discípulos. De que é que discorrias pelo caminho? Então perceba, nessa viagem pela Galileia, chegando a Cafarnaum, outro contexto diferente lá do de Mateus 23, outro contexto diferente do de Lucas 24-30, que era o contexto da ceia. Eles estavam viajando pela Galileia, chegaram em Cafarnaum, Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Verso 34. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Percebe quantos momentos isso estava no coração dos apóstolos? Quem é o maior? E você não acha que na nossa vida é do mesmo jeito? Quantos momentos você se compara com as pessoas e se pergunta se você é o maior, se você é o melhor, se você está ganhando? Isso não é uma coisa que você formula, isso é às vezes até automático. Até numa simples conversa, você acaba querendo se colocar como o maior. Exemplo. Não estou pensando em ninguém, porque realmente não estou pensando em ninguém aqui. Mas, um exemplo. Às vezes chega um irmão e diz: rapaz, peguei o Covid e foi terrível. Ah, mas o meu Covid foi pior. Já viram gente assim? Ah, mas eu peguei uma gripe, rapaz, eu fiquei 4 dias de cama. Ah, a minha foi pior, fiquei 10. Não tem? Porque quer ser o melhor até na doença, né? Quando o irmão for falar do Covid para você, você não compare com o seu Covid, né? Você só escuta, ora pelo irmão, fortalece o irmão ali, né? O pior aconselhamento que você pode dar é comparar o sofrimento do outro com o seu. Porque é como se você estivesse minimizando o sofrimento do seu irmão, porque o seu foi pior. Olha, cadê a tabela do sofrimento? Qual o pior, qual o menor? Isso não existe, né? Cada um tem o seu sofrimento e já é muito grande para cada um. Então ninguém compara essas coisas, certo? Mas veja, isso acontece.
E isso mostra o que muitas vezes queremos. Nós, no nosso coração de pecado, parece que nós estamos sempre nesse negócio. Eu quero vencer, eu quero ser o maior, eu quero ser o chefe, eu quero dominar. Isso nas pequenas coisas e às vezes nas maiores. Perceba como Jesus ensina isso, mas os apóstolos guardam esse pensamento. Quem é o maior? No verso 35 de Marcos, capítulo 9, nós lemos: e ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O reino de Deus é assim. Quer ser o primeiro? Então vai para o final da fila, e sirva todos. No reino de Deus é assim. Se você quiser ser o primeiro e ser o servido, você está no padrão mundano. Esse não é o padrão do reino de Deus, certo? Jesus que nos ensina. E o que devemos guardar é este aspecto, a dureza de coração dos apóstolos. Um ensino simples. Jesus está ensinando uma coisa fácil de entender. Não precisa fazer curso de teologia ou graduação para entender essa verdade. Agora, ela é difícil de ser vivida. Para você viver esta verdade, para nós vivermos, é necessário quebrar o nosso orgulho. E nós somos orgulhosos. Independente da idade, independente do sexo, nós somos, como pecadores, muito orgulhosos. E temos que quebrar o nosso orgulho. No contexto da ceia, Jesus, ele ensinou. Pouco antes dessa conversa, o Evangelho de João não fala dessa conversa aqui que eles tiveram, sobre quem queria ser o maior, mas lá num contexto mais amplo desse momento da ceia do Senhor, que foi lá no Evangelho de João, do capítulo 13 até o 17, Jesus ensina praticamente, na prática, como é ser servo, e é exatamente lavando os pés dos apóstolos. Para nós talvez seja uma coisa muito comum, embora eu acho que, não sei se você já lavou o pé de alguém, hoje a turma já tem nojo, é porque os pés têm uma meiazinha, botam um talcozinho, sapato fechado, tudo bonitinho. Naquela época não era assim, certo? Os nossos pés são muito bem cuidados, acredito eu, a maioria de nós pelo menos, mas naquela época era um negócio terrível, certo? Os pés não tinham o mínimo de cuidado, era uma sandália de couro, na melhor das hipóteses, cheia de suor e barro. Aí você chegar e lavar um pé desse. A esposa não lava o pé do marido desse, um pé desse jeito do seu marido, eu acho difícil. Se lava, é uma benção a sua esposa. Mas eu nunca pedi para minha esposa lavar meu pé, porque não precisa. Mas eu acho difícil. E você imagine Jesus, o mestre, sair da sua posição de líder e ir lá lavar. Lembrando, irmãos, não tinha plateia, viu? Lá só tinha Jesus e os 12. Foi revelado, preservado, inspirado aqui pelos evangelistas que registraram. Na verdade, só João registrou esse momento. Os outros não mencionaram esse aspecto. Então, veja que Jesus certamente não fez isso para o destaque, embora ele seja Deus e a glória é toda do Senhor Jesus Cristo. Olha o Evangelho de João, capítulo 13, verso 12. Aí se você pensa, eu sou humilde. Certo, pastor, gostei da mensagem. Eu sou servo também. E eu acho que eu sou servo de um bocado de gente. Eu estou bem. Eu estou bem. Jesus deixa um padrão, certo? Para você saber se você é um servo, o padrão é esse aqui. E aí você se baseia no padrão que Jesus Cristo estabeleceu, que o Senhor Jesus Cristo ensinou. João 13, 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Então, vocês compreendem? Entende? Quer dizer, por que Jesus perguntou isso? Porque ele já ensinou isso várias vezes. A ser servo, a ser humilde, quer ser o maior, sirva a todos, seja o último. Jesus lavou os pés de todo mundo, se levantou. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Porque é difícil isso entrar no coração de um homem pecador e orgulhoso. Verso 13. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora,
se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Simples. Então, vocês devem servir uns aos outros, do jeito que eu servi vocês. E aí continua no verso 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nenhum enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Final do Sermão da Montanha, Jesus fala o mesmo, né? Mateus do 5 ao 7. Final do Sermão da Montanha é um apelo à prática. Saber uma coisa, praticar, entre o saber e o fazer, há um abismo muito grande. E nós temos que transpor esse abismo. Temos que pegar o ensino e transformar na prática de vida diária. Então, esse é o modelo. Não havia coisa mais humilhante do que lavar os pés de alguém naquela época. Talvez cuidar dos porcos, para um judeu, seria algo mais humilhante. Mas lavar os pés era um negócio que era o mais baixo dos servos. Pense na nossa sociedade. Qual é a função mais insignificante, digamos assim, da nossa sociedade? Pois é. Então, você deve servir como aquela pessoa serve. Essa é a ideia. Esse foi o padrão estabelecido por Jesus. Ou seja, crentes que vivem no reino de Deus não devem ser orgulhosos, certo? Não devem pensar somente em si. Se vivem no reino de Deus, tem que buscar ser o melhor no reino de Deus. O melhor é o que serve. Então, é muito simples, muito claro isso. E treine. Sugestão, né? Faça esse serviço, que eu acho que é um exercício muito simples. Ligue para um irmão, uma irmã, que talvez você nunca conversou, nem tem intimidade. Eita, e agora, né? Para vencer a vergonha? Pois é, o desafio, né? E converse com aquele irmão, ore por ele e veja como ele está. Mas temos que tomar cuidado. Até para ser humilde, irmãos, é difícil na vida do crente. Entende? Porque o pecado é muito grande. Às vezes, ao sermos humildes, nos tornamos orgulhosos. E é o que nós chamamos de falsa humildade. Nesse momento, mais uma vez, foi o apóstolo Pedro. Tinha uma irmã aqui da igreja que não gostava quando eu falava mal de Pedro. Mas não estou falando mal de Pedro. Eu estou relatando o fato, né? Pedro teve esta falsa humildade. Quando ele viu que Jesus ia lavar os pés, não, a mim o senhor não lava. Qual foi o erro de Pedro? Por que isso foi uma falsa humildade? Ora, por que ele não se levantou para lavar os pés de todos? Antes de Jesus se levantar, ele poderia ter feito isso, não poderia? Mas não passou pela cabeça dele. Porque Pedro queria ser um líder que domina, como no mundo. Pedro não queria ser um líder que serve, como Jesus, no reino de Deus. Depois que Jesus tem a atitude do serviço, Pedro quis crescer em cima dele. Em cima do próprio mestre. Entende? E ele quis dar uma de mais humilde do que Jesus. E não foi humildade. Na verdade, ele estava se apresentando mais uma vez porque ele queria o destaque. Olha João 13, verso 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha, com que estava cingido. Ele foi lavando, enxugando, lavando, enxugando. Enquanto isso, Pedro estava maquinando. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, verso 6, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Parece uma atitude de humildade, né? Tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Quer dizer, parece uma atitude de humildade. Até nos confunde, né? Mas não é. É o que nós chamamos de falsa humildade. Na verdade, o orgulho de Pedro era maior do que tudo ali, e ele queria também ser humilde, só que na perspectiva completamente errada. É como se ele dissesse que ele queria: eu sou mais humilde do que o senhor. O senhor não vai lavar o meu pé de jeito nenhum. Eu que tenho que ser humilde aqui. Entende? Resultado, verso 8. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Jesus foi duro com ele. Eu vou, por quê? Porque Jesus detectou o pecado da falsa humildade em Pedro. Se eu não lavar os seus pés,
não tem mais acordo entre nós. Não tem parte comigo, era muito provavelmente a ideia. Você nem apóstolo, mas eu quero você aqui. Você está fora desse círculo. Você está fora. E então Pedro, não, Jesus foi muito duro. Então o que é que no verso 9 nós entendemos? Lemos, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí que Pedro viu que o negócio ficou duro, que Jesus engrossou o caldo, como se diz, Jesus ficou chateado, no bom sentido, aí ele foi amenizar. Não, Jesus, pode lavar, lava tudo, não tem problema, é do jeito que o Senhor quer. E aí Jesus novamente declarou, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aí ele vai falar de Judas aqui. Percebe a falsa humildade de Pedro? Pedro não queria servir ninguém ali. Pedro queria aparecer. Alguns irmãos, a pretexto de serem humildes, querem aparecer. Cuidado. Todos nós temos que ter cuidado com isso. Devemos servir os outros, amar os outros, mas faça em silêncio. Como disse Jesus no Sermão da Montanha, não toque trombeta. Não saia falando por aí, porque não é de Deus. Você está chamando a glória para você e tirando a glória de Deus. Pedro estava querendo tirar a glória de Jesus. Ele é Deus, ele podia. E ele fez como um ensino de humildade diante de todos ali, para ensinar a humildade. Eu sou o mestre aqui, Jesus dizendo. E se eu estou lavando, vocês vão lavar também. Pedro, uma hora não queria que lavasse, outra hora queria que lavasse o corpo todo. Os extremos, os exageros. E esse é um grande problema nós pecadores. Vivemos nos extremos. Ou queremos nos humilhar num sentido negativo, para aparecer diante das pessoas, ou não queremos nenhum tipo de humilhação, né, no sentido de servir ninguém. Todos que me servem. Os extremos. Temos que fazer como Jesus, o equilíbrio do Senhor Jesus Cristo. Só fazemos isso através da oração, buscando ao Senhor em todo o tempo, para que o Senhor nos fortaleça. O maior no reino de Deus é o que serve, é o que é humilde, não para aparecer, mas para que o Senhor seja glorificado. Sigamos o ensino de Jesus, sejamos servos de todos, humildes, os últimos, mesmo que seja uma postura contra a cultura, contra o normal desse mundo. Isso não é o normal no mundo. Isso aqui é típico dos crentes, característico dos crentes. Porque assim como os apóstolos, mesmo entendendo o ensino de ser servo, nós também lutamos. Entendemos esse ensino, mas lutamos, disputamos uns contra os outros. Por quê? Pecado. Então, se tem uma luta que você deve travar diariamente contra você mesmo, é contra este pecado do orgulho, da primazia, de ser o primeiro, de olhar só para você e para os seus problemas. Começar a orar a Deus para enxergar as dificuldades dos seus irmãos e ajudá-los, não ficar só na cabeça. Orar é importante, mas na prática ajudar uns aos outros. Busquemos então a verdadeira humildade, como Jesus ensina, sendo servos uns dos outros para a glória de Deus. E cuidado com a falsa humildade. Essa falsa humildade, ela não deve estar em nós, não deve ser característica de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. E então, aprendemos um pouco mais sobre a vida no reino de Deus. E como não viver, né, nesse reino mundano. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos estes servos. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é tão clara, pelo Senhor Jesus que, estando aí com o Senhor, nos ensina através das palavras reveladas na tua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos porque entendemos que apesar deste ensino ser difícil, na prática, na vida diária, entendemos que é felicidade e é melhor viver assim, porque o Senhor nos ensina, é glória ao teu nome e é vida e saúde para todos nós. Pai amado, transforma o nosso coração, para que o nosso coração acompanhe a nossa mente, para que a nossa prática acompanhe o que nós aprendemos na tua palavra.
E é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Você tenha um bom almoço, uma boa refeição em família. E à noite estaremos novamente aqui para adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.